Bom dia, meus amigos. Estamos aqui para o Evangelho de hoje, segundo o Espiritismo. É o capítulo 18. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. O item é o 13. Será dado àquele que já tem. Por um espírito amigo, Bordeaux, 1862. Os discípulos de Jesus lhe perguntaram: por que o Senhor fala por parábolas? E ele respondeu: aos meus discípulos foi permitido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aos outros isso não foi permitido. Porque aquele que já tem conhecimento, que trabalhou e produziu boas obras, será dado ainda mais, e ele ficará na abundância. Aquele que não tem, porque não se interessou em aprender, não trabalhou, nem produziu boas obras, lhe será retirado até mesmo o pouco que tem. É por isso que eu falo por parábolas, porque ao ver, eles nada enxergam, e ao ouvir, nada compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: escutarão com seus ouvidos e não entenderão, olharão com seus olhos e não enxergarão. São Mateus capítulo 13, versículo de 10 a 14. Jesus disse: prestem atenção aos que vão ouvir. Vocês serão medidos com a mesma medida que usarem para medir os outros. E ainda lhes será acrescido um pouco mais. Porque aqueles que têm, receberão ainda mais. E aqueles que não têm, até mesmo o pouco que possuem, lhes será retirado. São Marcos capítulo 4, versículo 24 e 25. Dar para aqueles que têm e retirar daqueles que não têm. Meditemos um pouco sobre esse grande ensinamento, que muitas vezes parece contraditório. Pois bem, aqueles que receberam são aqueles que entenderam o ensinamento de Jesus. Receberam porque se esforçaram e se tornaram dignos para tanto. O Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja aqueles cujos esforços tendem para o bem. A dedicação daqueles que preservaram atraem as graças do Senhor. É como um imã que atrai as coisas boas e os torna fortes para subirem a montanha sagrada, no alto da qual encontrarão repouso após o trabalho. Tirar daqueles que nada têm ou têm pouco. Entendamos isso como um ensinamento figurado. Deus não retira de suas criaturas o bem que se dignou a fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abram suas inteligências e seus corações. Vejam pelo Espírito, entendam pela alma e não interpretem de maneira tão grosseira as palavras de Jesus. Não é Deus quem retira daqueles que receberam pouco. São os próprios homens, que esbanjadores e descuidados, não sabem conservar o que possuem. Não sabem aumentar, pelo esforço de seus trabalhos, a dádiva que receberam em seus corações. O filho que herdou de seu pai um campo e que, por não cultivá-lo, vê esse campo cobrir-se de ervas daninhas, poderá dizer que seu pai é culpado pelas colheitas que não colheu? Se ele, por falta de cuidado, deixou morrer no campo os grãos que estavam destinados a produzir, deve acusar seu pai pela falta de produção? Em vez de acusar o pai, que tudo lhe deu e que agora lhe retoma os bens, deve acusar-se a si mesmo, pois ele é o verdadeiro responsável por seu fracasso. Quando se arrepender, deve se entregar ao trabalho com fé e coragem, preparando o solo improdutivo com o esforço de sua vontade. Deve trabalhar com amor no coração, pois com o auxílio do arrependimento e da esperança, semeará com confiança os grãos que escolheu como bons e os regará com seu amor e sua dedicação.
Assim o Deus de amor e bondade dará ainda mais para aquele que já tem, e ele verá seus esforços coroados de sucessos, vendo um grão produzir 100 e outro 1000. Coragem, trabalhadores, peguem seus arados e retire a discórdia de seus corações. Semeiem a boa semente que o Senhor fornece, e o sentimento de amor fará com que produzam frutos de caridade. Que assim seja. Obrigada, Senhor, por mais um dia maravilhoso, por mais uma explicação, pelo tema de hoje, Senhor. Obrigada por este alimento espiritual. Senhor, entregamos em Tuas mãos este dia, que seja de muita paz, de muita tranquilidade, que possamos refletir, que possamos, Senhor, seguir os Teus passos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê sabedoria, para que possamos semear a semente boa que o Senhor nos fornece. Eu desejo a todos um bom dia e que Jesus os abençoe.